Tá rolando uma surpresa com a reação negativa pela iniciativa do evento anunciado pelo Juliano Casarré, O Farol e a Forja. Evento que ele mesmo descreveu como o maior encontro de homens do Brasil. 3 dias falando sobre liderança, paternidade, saúde masculina, espiritualidade cristã. Foi um festival de invertida de pessoas da classe artística, como a Marjorie Cristiano, Paulo Betti, Lisa Lucinda, Júlia Lemertz. Mas agora tem gente tipo Gabriela Pugliese, Juliana Nusti se manifestando com muita surpresa, porque afinal, seria apenas um evento para reunir homens para falar sobre paternidade, família, empreendedorismo, fé, Que mal há nisso. Eu acredito mesmo que tenha gente bastante ingênua e até bastante limitada para acreditar nisso. Saudade da época que as pessoas só postavam sequência de exercício e shake nas redes sociais. Agora todo mundo quer dar opinião de tudo. Mas vamos lá, eu quero começar dizendo uma coisa que talvez você não esperasse ouvir. O Casarré tem razão num ponto. Os homens sim estão perdidos. Eu não vou fingir que isso não é verdade só porque é um cara que tem uma visão de mundo totalmente diferente da minha e que tá falando isso. É verdade, a gente vê isso nos dados, vê isso nas escolas, vê isso nos consultórios, vê isso na epidemia de jovens engolidos por canais de Red Pill no YouTube. Os homens, principalmente os mais jovens, estão no lugar de muita confusão sobre o que é ser homem hoje em dia. Isso é um fato. A questão é a seguinte, o Casarré tá certo na problematização, mas absolutamente errado na resposta que ele está propondo. E pior, ele está errado de um jeito perigoso, porque o jeito que ele oferece a resposta é sedutor. A base do que o Casarré quer entregar é um modelo de masculinidade que a gente está cansado de conhecer. Uma sociedade em que um homem manda e a mulher obedece. Tudo embalado num pacote de proteção e cuidado. O resultado é perda de autonomia feminina. É por isso que o evento está sendo criticado. Mas primeiro, vamos olhar de quem ele se cercou? Porque um evento se define pelos palestrantes que coloca no palco, não dá para dissociar. Tem a Mônica Salgado, aquela que ganhou o apelido de Barbie fascista, que se posiciona abertamente contra o feminismo. Ser contra o feminismo é uma das coisas mais estúpidas que pode haver. É coisa de gente que faltou à escola ou de gente oportunista. Numa entrevista, ela disse, com todas as letras, que considera a discussão sobre igualdade entre homens e mulheres uma grande bobagem, que acredita em arquétipos, que homem e mulher se complementam e que cada um tem a sua energia. Esse vocabulário de arquétipo, de essência, de energia masculina, feminina, parece até poético, parece inofensivo na visão de algumas pessoas. Não é nada inofensivo. É exatamente o vocabulário que sustenta a divisão de papéis que diz que mulher cuida da casa e o homem é o provedor. E aí tem o Ítalo Marcilli. E aqui a coisa começa a ficar mais complicada. O Ítalo Marcilli, aquele médico que se diz psiquiatra, ficou famoso por aparecer numa live dizendo que na única democracia no mundo que funcionou, que foi a democracia grega, não estava previsto o voto feminino. E que é muito fácil você convencer uma mulher de votar, é só seduzi-la. Ou seja, a gente é um bando de idiota, na cabeça dele. Esse é um dos caras, esse é um dos palestrantes, esse é um dos sujeitos que vai falar com homens perdidos sobre como ser homem. Eu quero que você pare um segundo nessa frase. Um homem que defende publicamente que a democracia funciona melhor sem voto feminino vai dar palestra num evento sobre masculinidade, paternidade e família. Isso não é um detalhe, isso é o evento. E os outros nomes seguem a mesma linha. É um time inteiro de gente que vai falar a mesma coisa por 3 dias seguidos. Que o homem é o centro da família, que o homem é o líder, que o homem é a forja, o farol, o pilar. Pode escolher o substantivo. E é aí que está todo esse problema. Porque esse discurso embrulhado em cristianismo, em palavras bonitas tipo virtude, legado, parece manso, Parece até que faz sentido. Não tem ninguém ali gritando que mulher tem que ficar em casa. Não tem ninguém defendendo violência doméstica. Mas o esqueleto do raciocínio é exatamente o mesmo de sempre. O homem no topo, a mulher embaixo, cada um ali no seu quadradinho.
é um machismo de black tie. E não é menos machismo só porque tá de gravata borboleta, tá? Agora, é aqui que eu quero chegar, tá? Onde a gente do campo progressista precisa se questionar. Por que cargas d'água o Casarré provavelmente vai encher um auditório? 1, 2, 3. Porque os ingressos vendem. Porque já deve ter homem na fila disposto a pagar para ouvir isso, tem mulher também. Porque grupos como Legendários, que têm a proposta parecida, não param de aparecer e de crescer? Porque eles estão oferecendo uma resposta. Uma resposta que o campo progressista parece incapaz de dar. Olha como ele se vende. Ele escreve assim, vale ler porque é uma peça de marketing genial. Já cansou dos discursos de Red Pill ou daquela ideia de que ser homem é um problema? Eu também. A masculinidade não é um erro, nem arma para ser usada contra os outros. Ela é uma ferramenta de construção para a família e para a sociedade. Se você busca direção clara e uma comunidade, guarda essa palavra, tá? Comunidade que valoriza o que realmente importa, o seu lugar é no nosso summit. Você sacou o que ele fez? Ele se posicionou como um terceiro caminho. De um lado, o Red Pill, aquele negócio de Andrew Tate, que diz que mulher é objeto, que homem de verdade humilha as mulheres. Do outro lado, segundo ele, o discurso progressista, que ele caricatura como né, ser homem é um problema, homem é culpado de tudo. A gente sabe que tem gente que fala isso. E no meio, salvador, equilibrado, espiritual, vem ele, o Casarré com sua forja, o seu farol. E a gente precisa ser honesto, ele não inventou esse espaço do meio. Esse espaço existe porque a gente deixou um vazio. A esquerda, o feminismo, os setores progressistas fizeram um trabalho fundamental, necessário, civilizatório, de questionar o lugar de poder do homem. E tá certo, foi preciso, vai continuar sendo preciso. Mas a gente não fez, em paralelo, o trabalho de oferecer um lugar para o homem ir. A gente disse, esse jeito de ser homem tá errado. E a frase parou aí. Não veio e aqui é o jeito de ser homem que a gente está construindo junto com vocês. Não veio. Os homens ficaram com esse diagnóstico na mão e sem terapia. E quem aparece com a terapia, mesmo que seja uma terapia ruim, ganha esse paciente. O Red Pill ganhou uma fatia, o Casarré quer ganhar outra, a fatia mais palatável dos homens que se sentem desconfortáveis com o discurso da machosfera, mas também não se reconhecem no discurso progressista, inclusive porque muitas vezes não foram chamados para essa conversa. E ele vai conseguir. Porque ele está oferecendo, aquela palavra lá que ele falou, comunidade, propósito, narrativa, um lugar para pertencer. O que o lado progressista está oferecendo? Muitos posts nas redes sociais chamando o Casarré de delirante, de retrógrado. E sim, eu acho ele tudo isso. Mas o que o campo progressista está oferecendo aos homens? Eu não conheço nenhum influenciador progressista que tenha a capacidade de conversar com os homens sobre essa crise masculina. O que eu vejo são perfis que usam a mesma linguagem violenta dos Red Pills para esculachar Red Pill. Funciona? Eu acho que não. Agora, por que esses homens estão perdidos? Essa é a pergunta essencial e a resposta é simples e desconfortável. Porque as mulheres, finalmente, contestaram esses papéis que estavam postos. As mulheres estão estudando mais, estão trabalhando mais, estão se desenvolvendo, estão ficando independentes, já são chefes de família, são a maioria das matrículas no ensino superior, estão crescendo dentro das empresas, é isso, trabalham fora, ganham seu dinheiro, decidem se querem casar, decidem se querem ter filhos, decidem com quem, decidem quando, decidem se ficam ou se vão embora. Quase metade dos lares brasileiros tem uma mulher como responsável por esse lar. Essa estrutura mudou de verdade. Mesmo com toda a resistência, mesmo com toda a violência, mesmo com toda a desigualdade que ainda existe, a mulher conquistou autonomia, está conquistando cada vez mais. E o homem não acompanhou essa conversa. Esse é o ponto. Enquanto a mulher deu 1000 outros significados ao que é ser mulher, né, nesses últimos 60 anos, o homem ficou parado esperando o mundo voltar ao que era. Não voltou, não vai voltar. E quando ele olha em volta e percebe que o lugar de poder automático dele acabou, ele tem duas opções. Pode entender que isso é uma libertação, que ele também
não precisa mais, né, carregar tudo sozinho, a família nas costas, que ele pode chorar, que ele pode cuidar, que ele pode não ser o provedor, que ele pode desistir como ele quiser. Ou ele pode reagir com raiva. E a reação com raiva tem nome. É o Red Pill, o Casarré, o Ítalo Marcílio dizendo que mulher não devia votar. A questão fundamental é que o homem não vai entender e se adaptar sozinho. Há mais ou menos um ano eu escrevi que o feminismo precisa se ocupar da crise da masculinidade. O que eu recebi foi xingamento e chacota. Muitos comentários dizendo que não existe crise da masculinidade. Eu fico feliz de ver agora muitas feministas falando em crise da masculinidade, porque ela é real. Uma parte enorme dos homens entende como perda pessoal as mudanças sociais que diminuíram a desigualdade de gênero. Em vez de reorganizarem a vida, de aceitar a autonomia feminina, eles estão encarando isso como um desequilíbrio na sociedade que precisa ser contido. O Casarré, no fundo, está vendendo uma máquina do tempo. Ele está dizendo para o homem perdido, vem, que aqui a gente devolve o trono para você. Vem que aqui a gente diz que você é o farol da casa, a forja da família, o líder espiritual, o provedor, o protetor. Vem que aqui a gente faz tudo voltar a fazer sentido como fazia em 1955. Só que não vai voltar. Enquanto a gente ficar rindo do Casarré nos comentários, no Instagram, ele vai encher auditório. Porque o homem perdido vai procurar a resposta. Se a única resposta no balcão for a dele, é a dele que vai sair vendendo. A pergunta que fica, e eu quero dividir com vocês, é o que o campo progressista está fazendo, além de minimizar o problema social que essa crise da masculinidade representa? A gente não vai resolver a epidemia de feminicídios e violência contra a mulher ignorando o que acontece com os homens. Se a gente não disputar esses homens que estão sim perdidos, quem vai conquistá-los são os Red Pills, os incels, os grupos que prometem devolver a eles uma vida que não existe mais, como esse do Casarré. Eu vejo muitos comentários de mulheres que tratam essa questão com um total desdém. Os homens que se virem, eu não sou babá de homem, eu não preciso de homem para nada. Eu quero pegar aqui um livro que tem um trecho bem importante. Nesse livro aqui, da Bell Hooks, A Vontade de Mudar, ela diz o seguinte, eu vou ter que colocar óculos porque eu não estou enxergando. É uma ficção de falso feminismo a ideia de que nós, mulheres, podemos encontrar nosso poder em um mundo sem homens, em um mundo em que negamos nossas conexões com os homens. Reivindicaremos nosso poder plenamente apenas quando pudermos expressar a verdade de que precisamos dos homens, de que homens fazem parte da nossa vida, quer queiramos ou não, de que precisamos que os homens enfrentem o patriarcado, de que precisamos que os homens mudem. Então, tudo bem se você não quer um homem na sua vida, muitas mulheres hoje não querem. Mas tudo isso que a gente está vivendo não é sobre as suas escolhas, sobre escolhas individuais, é sobre a vida em sociedade. Por isso precisamos nos ocupar dessa crise da masculinidade que precisa encontrar novos caminhos na sociedade atual. Eu disse e repito, a gente está perdendo essa disputa de afeto, e afeto é o que move as pessoas. Afeto, atenção, comunidade, acolhimento é o que move os homens também. O discurso do Casarré é perigoso porque, diferentemente dos Red Pills, ele acena com um mundo em que um homem pode ser gentil, amoroso, cuidador, mas também em que ele recupera o poder de ser o tal farol da família, ou seja, ele pode até não bater, mas é ele quem manda. Nós, feministas, apoiadores do feminismo, de um mundo com mais igualdade, a gente vai ficar de braços cruzados? Quando o Estreito de Hormuz virou o centro da atenção global, o meio já estava lá. Quando o debate sobre identidade e ideologia ainda engatinhava, nós já analisávamos os seus desdobramentos. Para nós, polarização nunca foi sensação, sempre foi um dado que precisava ser compreendido com profundidade. O meio chega no timing certo com as pautas que realmente movimentam o país. Essas análises que pautam a conversa antes mesmo dela envelhecer estão nas nossas edições de sábado, escritas por nomes como Ian Boechat, Flávia Tavares, Leonardo Pimentel e Julia Kekia. Informação muita gente dá, mas a análise que coloca você à frente, essa exclusiva. Não espere o assunto ficar datado para formar a sua opinião. Quer chegar na frente? Assina o Meio Premium. O link está aqui na descrição.